Olá! O Se Liga na UFG está no ar. Para começar, vamos ter uma matéria sobre flores. Você vai conhecer um projeto de pesquisadores que trabalham com bromélias e orquídeas no Cerrado. Vamos falar ainda sobre o Meia Ponte, um dos mais importantes rios da cidade de Goiânia. E você também vai conhecer um laboratório da UFG que atua na área de mecânica agrícola. E no estúdio, vamos receber o coordenador do Piqui Mecânico, o grupo de pesquisadores da UFG que trabalha com robótica. Você gosta de flores? Então se liga nessa reportagem. Vamos mostrar o trabalho de um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Goiás que combate a extinção de algumas flores do Cerrado. Confira! Bromélias e orquídeas estão entre as espécies vegetais em extinção. Por isso, pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás desenvolvem um estudo para aumentar a presença delas no Cerrado. Ele começou com uma tese de doutorado da doutora Maurisa, que atualmente está na Emater, aqui em Emater, Goiás, né? E com o trabalho dela com bromélias do Cerrado, ela conseguiu, junto com a orientadora, a doutora Iraides, que era professora aqui da Escola de Agronomia, montar duas coleções, uma de bromélias do Cerrado e uma de orquídeas do Cerrado. A partir desse ano, de 2002, que ela defendeu a tese, essa coleção foi sendo aumentada, foi sendo caracterizada, serviu de material para uma série de outros trabalhos, de artigos científicos. E a professora Iraides se aposentou, eu passei no concurso, junto com a professora Larissa, aqui da Agronomia, está tentando manter a coleção, ampliar a coleção e principalmente caracterizar essa coleção. Então tem muito material, né, que ainda falta muito trabalho para a gente atingir esses objetivos, mas está ampliando também até o número de professores e outros pesquisadores que está agregando ao projeto. A pesquisa busca informações mais aprofundadas sobre as características de crescimento e desenvolvimento de bromélias e orquídeas. A ameaça à sobrevivência das espécies é motivo de ações mais específicas do projeto, que também tem o objetivo de evitar o extrativismo predatório das plantas. Feita a coleta, a gente faz o processo de herborização, ou seja, a gente monta as essicatas para depositar nos herbários. É o primeiro ponto inicial, porque com esse material de herbário, os especialistas da área de botânica tentam identificar. Um problema que eu depois vou ter a oportunidade de mostrar para vocês, tem muitas espécies que a gente não conhece, não se sabe ainda identificar, são espécies novas. Um dos artigos que resultou desse trabalho foi justamente a descrição de uma espécie nova de Bromélia madicia, né? Então, e tem poucos especialistas, é um problema sério, não só com bromélias e orquídeas, com várias espécies, né? Essa parte de taxonomia é uma área ainda que tem poucos profissionais, então isso demanda tempo, material, envio, tem especialistas do Rio de Janeiro, em outros estados, a gente tenta fazer essa colaboração, então esse é um outro ponto também. Então a gente coleta, caracteriza e tenta identificar. Feita a identificação, o próximo passo é tentar multiplicar essas plantas, certo? É a parte de propagação. Se Liga na UFG vai para um intervalo, mas é rapidinho. Fique com a gente. No próximo bloco vamos conversar com o coordenador do Piqui Mecânico, um grupo de pesquisadores que trabalha com robótica. O Se Liga está de volta. Hoje recebemos em nosso estúdio o professor Marco Antônio Asfalco, que é coordenador do Piqui Mecânico, um grupo de estudantes e pesquisadores da UFG que trabalha com robótica. Olá, professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Mayara, obrigado, o prazer é meu. Ok. Bom, professor, a robótica é algo que desperta muito fascínio, Sim. né?
mas talvez muitas pessoas ainda não saibam exatamente o que é a robótica de fato. Por que falar nisso ainda parece ser uma coisa de outro mundo? Eu creio que existe essa percepção porque a referência de robótica que se tem, né, é mais baseado em robótica ou robôs que se vê em filmes, por exemplo, né, ou em desenhos animados. E esses robôs realmente são bem avançados, ainda não chegamos nessa fase de desenvolvimento. Mas a robótica é bastante acessível. Existem vários tipos de robôs e pode-se construir um robô com talvez 100, 200 reais, né? Então, eu creio que seja mais uma questão de ter acesso ou ter informação de onde conseguir os componentes, né? E tutoriais e pessoas para ajudar existem bastante aqui na UFG e em Goiás, né? Ok. Professor, quais são os trabalhos e tipos de pesquisas em robótica que se destacam dentro da Universidade Federal de Goiás? Bom, podemos classificar em usos, grupos de pesquisa de aplicação que usam robôs, né, e os que desenvolvem robôs. Então, na UFG, que eu tenha ciência, né, que eu saiba, existem alguns professores, um professor em catalão e um professor aqui no Instituto de Química que usam robôs na educação, né, e o Núcleo de Robótica e Mecânica também tem um projeto de ensino de robótica na escola municipal, a partir de Goiânia, em que se tenta usar a robótica, desenvolvimento de robótica, para crianças de 9, 10 anos, para que eles também aprendam outras disciplinas. Então, seria mais uma aplicação. No desenvolvimento de robótica, eu conheço o professor da Educação Física, o professor Marcos Fraga, que desenvolve próteses robóticas, né, para deficientes, né, Olha que membro legal. superior ou membro inferior, né, junto com professores e médicos do CREA. Também conheço professores da engenharia agronômica, né, que trabalham com Embrapa Arroz e Feijão, que desenvolvem robôs para a agricultura. Então, são chamados área de agricultura de precisão. Na verdade, isso é uma área de grande demanda agora, até porque as fazendas são muito, muito grandes, né? É difícil de atender a fazer essa cultura só com humanos, com pessoas, né? Então, os robôs ajudariam os humanos nesse caso. Ou seja, a robótica está aí já atendendo a diversas áreas, né, professor? Sim. Inclusive a saúde. Na saúde também. E também existem, você pode usar a robótica em pequenas indústrias, né, pequenas empresas. E acho que essa é uma área que tem bastante futuro em Goiás. Está, né, crescendo. Está crescendo. Que coisa boa. E, professor, você até chegou a citar o piqui mecânico, né, que é algo que nós também falamos logo no início da entrevista, que é um projeto que você coordena. Conta pra gente o que é exatamente o piqui mecânico, como que essa ideia surgiu? O piqui mecânico surgiu com um grupo de alunos. Eles participaram da competição brasileira de robótica em 2011. E ao voltarem da competição brasileira de robótica, eles tiveram a ideia de criar esse grupo para propagar, né, para manter esse conhecimento e trazer novos alunos para a robótica, né, e criar um espírito de equipe, né. Eles achavam que essa experiência que eles tiveram como uma equipe de engenheiros, né, trabalhando para um certo objetivo, né, no caso a robótica, os ajudou muito a desenvolver a capacidade técnica também, né, que é o trabalho de engenheiro. Então, estabeleceram um grupo de piqui mecânico, núcleo de robótica, me convidaram para ser o coordenador, a parte docente, né, eu sou só orientador, e eles fazem tudo, a administração, eles fazem o processo de seleção de novos participantes do piqui, porque como é um grupo dentro da universidade, os alunos se formam, né, então eles acabam indo embora e o grupo se renova dessa forma. E eles estabelecem contatos com as escolas municipais, com outros projetos de pesquisa, com o Instituto Federal Tecnológico, em pesquisa em engenharia agrícola. Então, digamos assim, eu só dou alguns conselhos. Na verdade, o trabalho todo é deles, o mérito todo é deles também. Que legal. E, professor, como que a robótica ela auxilia na educação básica? Para se fazer um robô, né, ou para se montar os componentes do robô, entender como ele funciona, você tem que ter domínio de matemática, você tem que ter um domínio de geometria, você tem que ter um bom domínio de expressão oral e escrita, porque você vai descrever o robô, vai trabalhar com outras pessoas, então você tem que fazer muito bem as especificações, né, para que o que você fizer funcione com as partes, não, os componentes que as outras pessoas montarem, para que o robô tenha um todo funcional. Então, assim, eu acho que essas habilidades básicas são
vamos dizer, melhoradas quando se tem um projeto como esse, como robótica. E, além de mais, a robótica é bastante interessante, né? As pessoas gostam de robótica. Não sei exatamente porquê, mas acho que é lúdico, né? Com certeza. E o Pequi Mecânico tem esse perfil, né? O aprendizado, a convivência entre os pesquisadores, sim, entre os estudantes, conhecimento gerado entre esse grupo. Eu acho que eles têm enfatizado bastante essa interação, essa oportunidade de ter interação e de trabalho em equipe. E tanto que os alunos querem que isso se espalhe para as outras disciplinas, né, de outras áreas, que se tenha mais projetos ou disciplinas envolvendo projetos, né, para que os alunos tenham não só os interessados em robótica, mas alunos interessados em outras áreas de engenharia mecânica ou outras áreas técnicas, né, que tenham essa oportunidade de trabalhar junto. E dessa forma a robótica acaba agregando valor em diversas matérias, né? Também, legal. É uma aplicação. E o núcleo de robótica Pequi Mecânico agora está se expandindo para fora da escola de engenharia, das escolas de engenharias, né? Então o professor Anderson da informática, né, está também já trabalhando com a gente e espera que espalhe pelo campus todo e quem sabe pelos outros campos de Goiás, né? Tomara. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho para continuar essa conversa. Não saia daí. O Se Liga está de volta e hoje recebemos em nosso estúdio o professor Marco Antônio Asfalck, que é coordenador do Pequi Mecânico, um grupo de estudantes e pesquisadores da UFG que trabalha com robótica. Professor, continuando o nosso bate-papo, né, o Pequi Mecânico participou há pouco tempo de uma competição importante, né? Sim. A competição latino-americana e brasileira de robótica. A robótica da UFG tem tido destaque, então, fora daqui, né? Como que está essa situação? Sim. No âmbito da competição, a gente tem até uma certa tradição em algumas modalidades de competição, existem várias, né? Porque competimos desde 2010, na verdade. Então, temos tido uma evolução das nossas equipes, né? Uma equipe de futebol robótico, uma equipe de robótico com Lego, e a cada ano nós acrescentamos mais equipes para competir em mais modalidades, né? Então, estou bastante satisfeito com isso, né? O futebol robótico deve ser algo divertido de se assistir, né, professor? Eu acho que gera São as mesmas regras do futebol normal com os robôs? Conta pra gente. É um subconjunto das regras. Então, como a modalidade em que participamos, existem dois times, com 3 robôs cada. E os robôs devem ser, no máximo, de um cubo, né, de 7,5 centímetros. Né? E a visão do campo é dada por uma câmera sobre o campo. E essa visão é processada, né, a imagem processada por computador, que dá a posição dos oponentes, né, do time adversário, da bola e do próprio time. E o campo é mais ou menos, talvez, 1/3 do tamanho de uma mesa de ping-pong, né, com marcações de meio de campo e grande área. Um dos robôs serve como goleiro, um como zagueiro e um como atacante. Então, o desafio é fazer, então, com que os robôs interajam, né, corram atrás da bola, obviamente, né, não chegamos a driblar os outros jogadores, mas pelo menos para evitar que a bola entre no nosso gol e chute neles, e caia num deles, né. Então, é rápido o jogo. E como tem em paralelo com um jogo bem conhecido, né, bem popular, né, as pessoas se animam muito com isso. Mas existem outras modalidades. Existe uma modalidade de futebol robótico com robôs humanoides. E ainda não chegamos lá, mas espero que daqui a, alguns 5 anos a gente consiga ter uma equipe de robôs humanoides também. Já estamos chegando lá. Estamos no caminho. Existe um robô humanoide, uma competição de corrida de robô humanoide. E esse ano nós estreamos com um robô que nós assim, os alunos mesmos fizeram. E foi bastante interessante, porque foi o único robô construído totalmente, né, a partir do zero. Os outros usaram kits já existentes, né? Foi muito bom. Que legal. E, professor, pelo que você fala, tem muita coisa a ser aprendida ainda, né? Muitos objetivos a serem alcançados, outros tipos de robôs, né? Quais são os maiores desafios dessa área de robótica dentro da universidade, principalmente aqui no estado de Goiás? Eu creio que seja uma questão de divulgação,
né? A robótica, ela é atraente, as pessoas pensam em robótica, acham interessante, mas eles não sabem, creio que não sabem onde, né? Onde podem desenvolver essa competência de robótica, né? O que habilidades devem ter para ter robótica. Então, eu creio que uma maior divulgação, o Pequim Mecânico tenta fazer isso, né? E já está espalhando, né? na UFG. E depois, uma questão de recursos, né? A robótica tem ficado mais barato, né? Os sensores, os computadores, os chips estão mais baratos, né? Mas ainda ainda é caro. É caro, ainda uns 300, 400 reais. É um investimento que você tem que fazer. Então, eu creio que talvez estabelecimento de clubes de robótica, que possamos fazer o compartilhamento de peças, de equipamentos, né, instrumentos, isso faz com que a robótica se desenvolva mais no âmbito de educacional, acadêmico. Na parte de aplicação, também divulgação, saber para que serve a robótica, né? Então, a robótica pode ser aplicada em empresas pequenas. Os professores da engenharia mecânica, eles têm um projeto, um estudo, então, e o uso de manipuladores robóticos, os braços robóticos, né, simples, para uso em indústrias pequenas, como essa de corte de pedras ou de mármores. E seria um robô de custo-benefício bom, né, baixo custo e bom benefício, rendimento. Então, pensando aí justamente nessa aplicação da robótica no mercado de trabalho, a robótica, então, é bem promissora, né? Talvez não na área que se imagine, que seria a área de grandes indústrias, né? As grandes indústrias já têm a sua linha de produção basicamente pronta, né? Então, o engenheiro de roboticista, o engenheiro de automação, estaria mais como engenheiro de quase manutenção, né, de operação. Mas acho que o mercado promissor está em pequenas indústrias, então o engenheiro teria o papel de criar um robô, que é até mais desafiante, né? Criar um robô para aquela indústria, para aquela pequena empresa, com custo baixo, senão não valia a pena, né, para a empresa comprar o robô, né? E em agricultura, eu acho que em agricultura há vários nichos em que os robôs possam não substituir o humano, mas ajudá-lo a fazer mais, aumentar a produtividade dos trabalhadores rurais, né, os que trabalham nas fazendas, né, aumentar o alcance, né? Então, ao invés de uma pessoa poder gerenciar, fazer o plantio de, 10 hectares, pode passar a fazer 100 hectares, fazer o controle de pragas de 200 hectares de uma vez, usando robôs. Os robôs seriam uma extensão do humano, da pessoa, né? Que é legal. E, professor, de que forma a robótica está presente no dia a dia das pessoas? Deixa eu ver. A robótica é um tipo de automação, né? Então, acho que a automação está presente em todos os aspectos, né? A vida moderna, ela é baseada em tecnologia. Então, mesmo que você não perceba, por exemplo, o fornecimento de energia elétrica, existe uma grande contribuição. Existe uma grande parcela de automação nisso, né? O fornecimento de água também, existe uma parte de automação, né? De bombeamento, de distribuição, na parte de telecomunicações também, o roteamento de informação, né, entre as antenas e as estações rádio base. Isso tudo é feito de uma forma automática. Então, o robô pode ser visto como sendo uma manifestação física, né, e um objeto só, uma forma só dessa automação para uma aplicação específica. Aí seria o robô. Com certeza, várias contribuições, né? Uma dispersa, né? Ok, professor, foi uma aula de robótica e muito interessante. Obrigado. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua participação no programa de hoje. Obrigado, Maiara. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Bom, nós vamos para o nosso último intervalo. Voltamos rapidinho. Antes disso, confira o Virtual. O curso de Psicologia da Universidade Federal de Goiás oferece à comunidade acadêmica o serviço psicológico de grupos de discussão. As inscrições podem ser feitas no Centro de Psicologia da UFG ou no Espaço Afirmativa, até o dia 17 de dezembro. O atendimento é gratuito, não perca! A Faculdade de Educação da UFG oferece curso de extensão sobre educação e mídias. As aulas são destinadas a professores, com encontros presenciais e virtuais. As inscrições vão até o dia 18 de dezembro e são realizadas por formulário online.
Mais informações no site. A Universidade Federal de Goiás conta com um laboratório especializado em mecanização agrícola. O projeto é desenvolvido por um grupo de pesquisadores e atua em diversas áreas. Confira. O Laboratório de Mecanização Agrícola, o LAMAGRE, foi implantado em 1998. O espaço serve de apoio a outros laboratórios da UFG. Nele é feito manutenção e reforma dos aparelhos, além de construir estruturas com baixo custo. Então nós temos centenas de projetos de pesquisa e muitas vezes esses projetos necessitam de alguma máquina ou de alguma ferramenta ou talvez de uma infraestrutura. Então nós tentamos dar uma colaboração nesses projetos, construindo essas estruturas. Então nós já fizemos aqui várias adaptações de máquinas para atender os projetos específicos. Nós já criamos ferramentas para coleta de dados em alguns projetos. Uma das principais disciplinas realizadas no LAMAGRE é a de mecanização agrícola, que incentiva os estudantes a desenvolver protótipos. O aluno também, depois que ele conclui a disciplina, ele é convidado a continuar no laboratório como voluntário. Então ele é convidado e motivado a desenvolver suas pesquisas aqui dentro e criar alguma coisa aqui dentro. Isso tem funcionado muito bem. O Meia Ponte é um dos mais importantes rios da bacia hidrográfica de Goiânia. A história da cidade está intimamente ligada às suas águas. E apesar disso, é um rio que é lembrado também pela poluição que recebe diariamente. A pesquisa Rio Meia Ponte, dos resíduos sólidos aos resíduos humanos, idealizada pelo professor de História Alexandre Martins, busca trazer para a sociedade os elementos da natureza na construção das realidades históricas. O Rio Meia Ponte é um dos mais importantes do estado. Em sua bacia hidrográfica, vive cerca de 50% da população de Goiás. A tônica é perceber como que a sociedade, em presença da natureza, constrói realidades, ou seja, como que elementos da natureza atuam em presença do homem na construção de suas realidades, sejam elas material ou imaterial da cultura. Mais do que documentos e recortes de jornais, as principais fontes da pesquisa são moradores que tiveram a história de vida relacionada ao rio. A gente tem um capítulo todo voltado à história de vida das pessoas em relação ao Meia Ponte. Seu Manuel conhece o rio desde 1962 e ainda lembra quando a comunidade tinha uma proximidade maior com o Meia Ponte. E o Meia Ponte era um rio limpo, um rio que não tinha poluição, não tinha nada, E o pessoal saía do centro de Goiânia para vir tomar banho aqui, fazer piquenique, tanto faz em qualquer lugar aqui do rio. O Se Liga na UFG está chegando ao fim, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação. Aproveite também para entrar em contato com a gente por e-mail. A sua opinião é muito importante. Curta a nossa página no Facebook e confira o nosso canal no YouTube. Toda a nossa produção é disponibilizada para você semanalmente. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!